A irmã Neia está fazendo aniversário hoje. Cadê a irmã Neia? Cadê a irmã Neia? Isso. Parabéns, irmã Neia, viu? No final do culto nós vamos bater um parabéns aqui, abençoado. No final do culto a gente bate um parabéns para a irmã Neia, abençoado aqui. Aleluia. Apocalipse capítulo de número 6. Aleluia. Abra sua Bíblia e nós vamos meditar nesse texto nessa noite. Nós vamos falar nessa noite sobre a abertura dos 7 selos e sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Amém? O Apocalipse ele é um livro muito difícil, muito complexo. Se você for pegar a história da igreja, os pais da igreja, muito pouco dos pais da igreja, bem pouco, quase nenhum, tem comentários sobre o livro do Apocalipse. Por quê, pastor? Porque eles não conseguiam entender o Apocalipse. Você vai ver comigo aqui uma versão, tem um selo que vai ser aberto aqui, o 4º ou 5º selo, olhe para mim. Só o vinho e o azeite, que é uma frase que aparece em um versículo, vão ter 5 interpretações dentro da escatologia. Então a gente não sabe para onde correr muitas das vezes, porque o texto vai dar várias visões e várias vertentes acerca de tudo isso. Só que esse selo aqui, ele é muito importante, porque aqui está contando a história da humanidade, a história do planeta Terra. E esses selos, eles foram revelados antes, olhe para cá, outrora só o próprio Deus, o Deus Senhor, o Deus Pai, ele tinha o poder de pegar e manusear esse selo. Mas após Cristo ressurreto, após Cristo ressuscitado, agora Jesus ele tem um poder dado pelo Pai, outorgado pelo Pai, dele poder abrir esses selos. E foi isso que aconteceu no capítulo de número 5. Eu dei até uma palhinha sobre isso aqui domingo, que eu preguei sobre o capítulo 20, sobre o trono, o grande trono branco. Então agora esses selos aqui, eles estão abertos. Alguns deles já se cumpriram, outros estão se cumprindo e uns estão para cumprir. Então esse selo vai falar de ira, vai falar de acontecimentos, vai falar de eventos globais, quase não sai, vai falar de catástrofes, vai falar de juízo, depois vai ficar embasado juntamente com taças, juntamente com trombetas. A partir do capítulo de número 6 do Apocalipse, vai começar uma sessão no livro, que nós chamamos de uma sessão de juízo da parte de Deus. Por quê, pastor? Porque o selo vai ser aberto. No capítulo 1, o Senhor Jesus ressurreto aparece para João, numa visão, e João vê não mais um Galileu, mas um Cristo com olhos como chama de fogo. No capítulo de número 2 e o capítulo de número 3, nós temos 7 igrejas do Apocalipse. Capítulo de número 2, nós temos 4 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Capítulo de número 3, nós temos as 3 últimas igrejas: Sardes, Filadélfia e Laodiceia. No capítulo de número 4, João é convidado pelo Senhor a subir numa visão, e ele é arrebatado em espírito para ver coisas que vão acontecer. E é nesse momento que um suposto livro selado com 7 selos aparece na mão de um personagem, de um grande anjo. E no capítulo de número 5, João vai dizer que agora vão ser abertos, vão ser mostrados a questão dos selos. E no 6, melhor dizendo, no capítulo de número 5, ele vai ver a visão do livro do Cordeiro, e no 6 os selos serão abertos. Nesses selos, os 4 primeiros selos, quanto? Os 4 primeiros selos que nós temos aqui no livro do Apocalipse, no capítulo de número 6, olhe para mim, irmão, por favor, deixa o pessoal chegar. Eles são também 4 cavalos. João vai falar de um cavalo branco, de um cavalo vermelho, de um cavalo preto e de um cavalo amarelo. Vou repetir. João vai falar de um cavalo branco, de um cavalo vermelho, de um cavalo preto e de um cavalo amarelo. Como João é judeu, todo judeu tem uma Bíblia, e a Bíblia do judeu é o Antigo Testamento. João está enfatizando uma visão que o profeta Zacarias teve no capítulo de número 1, do versículo 7 ao versículo 11, do capítulo de número 6, do versículo 1 ao versículo de número 8 do seu livro. Então João está enfatizando uma visão que um profeta veterotestamentário teve do futuro, do fim, do que iria acontecer. O Apocalipse também foi mostrado para outros profetas. Deus mostrou muito do fim para Daniel, alguma coisa do fim para Ezequiel, alguma coisa do fim para Zacarias, mas aqui foi o ápice da revelação. É interessante que quando o Senhor Jesus se apresenta para João aqui, ele vai falar: João, eu quero revelar algo para os meus servos.
né? E nós sabemos que a condição que João recebe a profecia do Apocalipse, a revelação, não é uma condição, digamos, favorável, humanamente falando. Porque João não estava num escritório, ou num palácio, ou num templo, ou numa casa particular com uma caneta na mão. João estava numa ilha preso. São nos momentos de maiores circunstâncias da nossa vida que parece que as coisas de Deus acontecem e aparecem, né, irmão? E agora o Senhor então vai revelar a João 4 cavaleiros e 7 selos. Vamos aprender aqui, irmão, nesses 4 cavaleiros. Capítulo de número 6, abra sua Bíblia, por favor, e vamos analisar esse texto comigo aqui. O primeiro cavalo, capítulo de número 6, versículo de número 1. Quem encontrou, diga amém. Leia comigo. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes. Eu preciso frisar algo aqui, olhe para mim com a Bíblia aberta. Você pode perceber que no capítulo de número 5, quando ele tem a visão do livro, ele vai dizer que ninguém, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra pode tocar no livro, e ele vai mais além. Ele vai dizer que ninguém pode sequer olhar para o livro. Só que aqui, todos os selos serão abertos pelo Cordeiro. Isso, você é inteligente, eu sei que você é inteligente. Todos os selos serão abertos pelo Cordeiro. É unânime a figura do Cordeiro aparecendo para abrir os selos. Por quê? Porque só ele, agora, outrora essa autoridade era só do Pai. Agora o Cordeiro, após Cristo ser ressurreto, ele também tem a autoridade de pegar esse livro e desatar esses selos. E pastor, o que é que tem nesses selos? Por que Deus guarda as 7 chaves um livro, como eu disse, que tem acontecimento do passado, do presente e do futuro? Porque aqui, irmão, está narrando tudo o que vai acontecer. Por exemplo, se você procurar em qualquer outro livro de história escatológica, futurista de alguma outra nação, você vai ouvir histórias, e as histórias que você vai ouvir, ou elas cairão por terra, ou já caíram por terra. Mas nunca, isso é para você dar um glória, tá? Nenhuma verdade científica desse livro ainda foi jogada por terra aqui. Eu estou falando de um livro para você que foi escrito há 2000 anos atrás, que é o Novo Testamento. O Antigo 4 e o Novo 2. E vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. E vi um dos 4 seres viventes dizendo, irmão, imagine a cena, como se fosse a voz de um trovão. Vem! Já imaginou um negócio desse? O Cordeiro pega o livro, me dá aqui que eu posso abrir. E um ser aparece, e o primeiro selo é aberto. Leia lá, o versículo diz que um dos 4 seres viventes, dizendo como se fosse a voz de um. Quando ele abre o selo, olha o que aparece. Eis que um cavalo branco, leia lá por favor, e o seu cavaleiro com um arco, e lhe foi dada o quê? E ele saiu vencendo para... Tem pelo menos 3 interpretações nisso aqui. Olhe para mim para você entender, senão você não entende. A primeira é que esse cavaleiro seria o próprio Cristo, fazendo uma menção com Apocalipse capítulo 19, que Cristo aparece também montado num cavalo branco. Então alguns estudiosos acreditam que esse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6 é o próprio Jesus. Outra interpretação é que esse cavaleiro aqui é o anticristo, que vai fazer menção como os 4 cavaleiros estão interligados e compactos um com o outro. E o outro pensamento é que esse cavaleiro aqui, presta atenção, esse cavaleiro aqui, o outro pensamento é que ele é, deixa eu só encontrar aqui que eu me perdi, a minha mente fugiu agora. Cristo, o anticristo, e outros vão mais além, vão dizer que ele é o evangelho. Descarta a posição do evangelho, porque não tem como. A questão de Cristo vai ficar um pouco complicada, porque lá no capítulo 19, Cristo aparece com uma espada. Sim ou não? E aqui o cavaleiro aparece com um arco. Estudiosos mais levados para o lado histórico da interpretação vão dizer que no período de Roma, os partos, eles eram os piores inimigos de Roma. Presta atenção para mim, um pouco de história para você compreender o texto. Em 55 depois de Cristo, os partos tiveram alguma vitória sobre o Império Romano. E eles eram excelentes cavaleiros, e eles aprenderam a dominar com maestria o arco e flecha. Então João estaria aqui usando uma figura dos partos. E por que a coroa, pastor, na cabeça então do cavaleiro?
Por que a coroa? Porque está mostrando que os partos são independentes do governo romano. Então a questão não se aplicaria à questão de Cristo, porque aqui aparece com um arco. E o texto lá no final do verso 2 vai dizer que esse cavaleiro aparece vencendo para vencer, e Cristo não vai aparecer vencendo para vencer, ele já venceu. Amém? Então vamos trabalhar no pensamento que a maioria usa, é que esse primeiro cavaleiro branco, ele vai ser o anticristo, por trás de um sistema. Vai ser quem? Vai ser quem, irmão? Por trás de um sistema, preparando, ou seja, dado pela ordem de Deus, e você vai entender por quê. Deus permite que o planeta Terra e a humanidade que não está selada pelo sangue do Cordeiro e que não tem um nome escrito no livro, seja molestada, destruída e seja muito mesmo violentada através de um juízo que vai vir sobre a terra. Preste atenção, por favor, para mim aqui. Não dorme não, olha para mim, já vou terminar. A questão do selo ainda não vai nem começar. Quando chega para o momento da trombeta e para o momento da taça, aí o negócio complica. É água virando sangue, é gente morrendo, é besta invadindo a terra. Meu irmão, aí o negócio vai complicar. Aqui só é o princípio. Amém, irmão? Olha para o teu irmão e diga: te acalma que isso não é para ti. Poderia dar um glória melhor, mas tudo bem. Vamos lá, olha só. A figura do cordeiro aparece abrindo os selos. E é interessante que quando a palavra aí no versículo de número 1, leia lá, aparece dizendo assim: vem. E apareceu um ser, um personagem, e disse o quê? E disse o quê, irmão? Essa palavra vem é um imperativo presente grego, é a palavra echou. Como assim, pastor? Olha o que ela denota, preste atenção nisso. Essa palavra echou, e a palavra aqui no versículo de número 2, acompanha comigo, diz que apareceu um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe, essa palavra foi-lhe dada é a palavra grega edoter, que significa o quê? É um passivo divino, que significa que Deus está no controle. E foi-lhe dada. Como assim? Deus é soberano. Em todos os 7 selos há uma ordem divina, e foi-lhe dada, e houve-lhe dada, e foi permitido, e há permissão, porque esse passivo denota que Deus é soberano. Então Deus vai permitir que um sistema demoníaco, satânico, por que o Senhor fala que o sistema demoníaco satânico? Porque lá no final, no 4º selo, olhe para mim aqui por favor, vai dizer que a morte, quem? A morte e o inferno andam juntos. E nós sabemos que essa expressão, quando aparece no Apocalipse, morte e inferno, elas estão personificadas. Como assim, pastor? É o mal sendo personificado, que está representando forças demoníacas. O primeiro selo é aberto, e esse personagem aparece com uma coroa, montado num cavalo branco. Preste atenção, é dado para ele um arco. Para quê, pastor? Então, versículo de número 3, leia comigo por favor, em nome de Jesus. Abre o segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser dizendo: vem. E saiu outro cavalo, quicou. Olha como ele tinha na mão. E o seu cavaleiro tinha, e foi-lhe dado, pega essa palavra sempre. E foi-lhe, quando aparecer aí, foi-lhe dado, o texto grego está dizendo, e Deus deixou, e Deus permitiu. Soberania do Senhor, passivo de Deus, dizendo, e Deus deixou. Então dizendo, e foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matem uns aos outros. Também foi-lhe dado uma grande Essa palavra grande espada é a palavra grega machara megalê. Sempre nesse texto, quem tá reinando aqui, pastor? Roma. E há um conceito de paz romana falsa. Como assim, pastor? Você já ouviu falar na escola de paz romana, não já? Sim ou não? Cadê o pessoal que estuda? Sim ou não? Sim. Mas o que é a paz romana? É a paz que a China dá hoje para o povo. Hoje a China tem um sistema ditatorial mundial, que ela está conseguindo, e daqui a 2049 ela vai conseguir lucrar $1 trilhão e vai superar os Estados Unidos se Jesus não voltar.
Por quê, pastor? Porque o sistema lá é uma democracia camuflada. Há um sistema ditatorial. Tipo assim, eu governo, mas vocês fazem o que eu mando. Roma está fazendo a mesma coisa aqui. A paz que Roma conquista e que dá para as pessoas que moram lá é uma paz camuflada. Vocês só podem ter paz se vocês fizerem o que eu e o Senhor Deus vai pegar o poder e vai apresentar ao anticristo e aos seus demônios e vai dizer: olha, eu vou permitir que vocês, escute isso, segundo cavalo, vou permitir que vocês peguem uma espada e vocês vão ter o poder de tirar a paz de todas as pessoas. É interessante, irmão, que Jesus sabia disso quando ele estava aqui. Por quê? Abre Marcos capítulo 13, rápido. Marcos capítulo de número 13, por favor. Marcos capítulo de número 13, versículo de número 7. Quem encontrou, diga amém. Quando porém ouvires falar de guerra e rumores de guerra, não vos assustei, é necessário acontecer, mas ainda não é porque se levantará nação contra olha que coisa linda, Jesus falando isso aqui em carne, e João agora recebendo um selo dele glorificado. Quando o cavalo vermelho aparece, irmão Marcos, nesse texto, o Cristo que fala com João não é o Cristo que profetizou, é o Cristo onisciente. Você entendeu o que eu falei, irmão? É o Cristo onisciente. Quando ele mostra a revelação, volte para o capítulo 6 de Apocalipse, por favor. Capítulo 6, versículo de número 4. E saiu outro cavalo vermelho, e foi-lhe dado por... Irmão, olhe para mim. Quem é que está por trás do sistema? Só o Rubens falou. Quem foi que passou na novela ontem? Você sabe, né? Olha para mim aqui. Quem é que está por trás do sistema? Satanás. O mundo jaz nu. Quem é que governa o sistema? Só que ele não governa o sistema porque ele é super poderoso. Comece a entender o texto comigo. Ele está governando o sistema porque foi lhe dado. Irmão, presta atenção. Deus nunca nos puniu. Não entendi, pastor. Nós estamos sendo punidos pelo sistema. A nossa punição vai ser no trono branco. Dali ninguém escapa, meu irmão. Dali teu olho pode ser verde, tu pode ter conta no banco, tu pode ter parente na Europa, tu pode ter parente rico, dali ninguém escapa. Presta atenção. Então o que foi que Deus permitiu? Aparece o segundo cavalo, e João vendo. Primeiro selo havia um cavalo branco, camarada com uma coroa, um arco, um cavalo branco lindo. Segundo cavalo vermelho, um camarada com uma espada. E essa espada que foi dada para ele tem poder de ele permitir que as pessoas se matem um com o outro. Isso não te lembra nada? Leia aí o verso 4 de novo para te entender que está difícil. E o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz para que os homens se matem uns aos... Qual é a briga hoje? Olha o dilema aí do mundo. É cada um por si. Olha na televisão, não vá longe. Pai estrupando filha, crianças de 10, 11 anos sendo molestadas, pedofilia, tudo isso. Que é isso, pastor? O sistema. João viu um cavalo vermelho com uma espada e Deus falou: permito. Por quê? Olha como é lindo, a Bíblia toda se interliga. Paulo escrevendo no capítulo 1 de Romanos, Deus disse assim: eu tenho duas propostas para vocês. Glória, qual é a proposta? Primeira, é viver de acordo com como eu quero e ser abençoado. Segunda, é estar na mão do diabo. Te garanto uma coisa, que se você não vive dentro da vontade de Deus, tu está entregue na mão de Satanás. Você não entendeu não, irmão? Tem duas saídas para você. Ou você está debaixo da mão de um Deus que é soberano, Senhor, ou você está debaixo da mão do Deus desse século. Ele viu o segundo cavalo aparecer, e os homens estavam se matando uns contra os outros. E Jesus olhou para os discípulos lá no Sermão do Monte e disse: olha, vai chegar um tempo que é pai contra pai, filho contra filho, nação contra nação, reino contra reino. Que é isso, pastor? Jesus era um guru?
Eu poderia até dizer que ele era um guru. Mas por que, pastor? Se ele acertasse só essa, negócio que ele nunca errou o que ele falou. Ainda tem mais um porém. Quando ele, olhe para mim aqui, irmão. Quando ele abre a boca em Marcos 13, ele fala assim, ó: por causa de mim. Escute isso, calma. Por causa de mim vocês passarão por grande dificuldade. Você fala assim, esse camarada, ele é louco. Por quê? Porque no tempo que Jesus falou isso, só tem 12 pessoas que seguem ele. Será que Pedro, Tiago, João e André saberia que hoje, no século 21, o cristianismo teria mais de 1 bilhão? Outra coisa, ele falou assim, vai ter guerra. Como? Se tem paz romana. Aí 70 depois de Cristo, um general invade Jerusalém. Eu fico só ouvindo quem estava lá, escutando assim, era Deus na boca dele. Preste atenção. Se ele humano, irmão, olhe para mim, pelo amor de Deus. Se ele humano já não erra, imagine aqui, que está com olho de chama de fogo, dizendo, João, vem cá, que eu vou abrir esse selo para te ver. Aleluia. Jesus amado, é lindo demais. Eu vou falar só se você dá glória. Deus sempre mostrou o futuro para o amigo dele. Como assim? Vá lá no livro do Gênesis, abra as páginas do livro a partir do capítulo de número 12. O Senhor disse, Abraão, vem cá, eu quero te contar um negócio, meu amigo. Pode falar, Senhor. O teu povo vai ficar preso lá no Egito. Jeremias, vem cá, meu amigo, eu quero te contar um negócio. Diga, Senhor, o povo vai ficar 70. João, vem cá, tu que dormia no meu peito. Aleluia. O segundo cavalo aparece. Ele tem uma espada na mão. E o poder que é dado para esse cavalo, ele tem 3 ações. Diga comigo: tirar a paz, levar as pessoas para se matar e utilizar a espada. Olhe para o seu irmão aí com todo carinho e respeito que você tem por ele agora. E diga assim para ele: se você não quiser a misericórdia de Deus, a espada do anticristo está te esperando. Cadê o glória? Acabou o glória? Não tem, né? Se você não quiser a misericórdia de Deus, a lei de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus, a benevolência de Deus, o anticristo está com a espada e com o arco te esperando por grande dia da tribulação. Versículo de número 5, vamos prosseguir. Lá vai o terceiro selo. Imagine a cena. Os 2 primeiros cavalos representam guerra e guerra civil. Representam, repita comigo, diga: guerra e guerra civil. Mas os 2 últimos cavalos vai mostrar a consequência dos 2 primeiros. Como assim, pastor? Vamos lá. Capítulo de número 6, verso de número 5. Quem encontrou, diga amém. Qual é o resultado que tem numa guerra? Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Essa voz eu estou falando aqui de boa, para não incomodar o teu ouvido, mas era a voz de trovão. Ai, irmão. Por que Hollywood não pega isso aqui para fazer filme? Porque Satanás nunca vai mostrar a verdade. Teve uma emissora de TV aqui no Brasil que pegou para fazer o Apocalipse. Vai lá, acredita naquele Apocalipse. Está certinho com esse daqui da Bíblia. Capítulo de número 5 diz: e vi o terceiro selo, e um ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Olha para mim. Primeiro cavalo, guerra, homem contra Deus. Segundo cavalo, guerra, homem contra homem. Terceiro cavalo, julgamento. O cavalo preto aparece com uma balança e vai, olha para mim, vai dizer assim: vamos ver quem é quem. Vamos ver quem é quem. Oh, irmão, não brinca com a vida cristã, não. A vida cristã é séria. Tem uma palavra de Deus para te ver. Versículo de número 6. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres dizendo: olha o que ele vai falar:
uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário. Que é isso, pastor? Olhe para mim que eu te explico. Uma medida de trigo por 1. Em Roma, quem come trigo é rico, quem come cevada é pobre. 1 denário é um dia de trabalho. A guerra vai ser tão grande. Preste atenção para mim. Foi tão forte que acabou a comida. O cara estava trabalhando o dia todo para ele fazer uma refeição. Era difícil ter família com poucos filhos em Roma. Só os ricos tinham isso. Igual hoje, não mudou muita coisa. O anjo aparece e diz: leia de novo para você entender. E eu vi uma voz: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário. 3 medidas de cevada era o que dava, era o que era suficiente para uma família comer um dia. Se você pegar a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto e todas as guerras que já aconteceram até hoje, qual foi o resultado dela? Fome, miséria e desgraça. Só que essa aqui, meu irmão, essa aqui é estreita. E não adianta tu olhar com a cara feia, que eu não estou te pregando mentira. É verdade. Nós estamos nos preparando, irmão, para escutar o som de uma trombeta. Porque nós não queremos presenciar isso aqui. Independente do teu pensamento, olhe para mim, for pré, pós ou mid, eu acredito que tanto sendo pré, mid ou pós, o que é isso, pastor? Vai antes, vai no meio ou vai depois, seja qual for, a igreja vai ficar guardada. Por quê, pastor? Porque essa balança aqui, esse juízo aqui, essa ação de julgamento de Deus, não é para quem está com Cristo. Por quê, pastor? Porque, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É engraçado que eu preguei, olhe para mim aqui, já estou terminando, sobre o livro da vida domingo aqui, e a igreja estava travada. Aí terminou o culto, eu escutei algumas pessoas comentando, falando assim: aquela palavra de ontem, outra, aquela palavra, Aí, só que é interessante que escuta a palavra, mas não muda. Acha bonito a palavra, que palavra, meu Deus, mas continua na prática do pecado. E o anticristo está assim no esmeril, ó. Deixa eu molar. Dá um glória aí, irmã Clarice. Isso. Você está entendendo isso? 1º e 2º cavalo, guerra. 3º e 4º cavalo, Deus vem fazer a conta. O primeiro, meu irmão, você sabe qual é a ideia dessa balança? Quem já assistiu? Como é o nome daquele filme que saiu? Deuses do Egito. Você não vê lá no além, quando a moça vai lá pagar a passagem dela para ir para o submundo, que tem aquela balançona? É essa a ideia. O anjo aparece com uma balança. É interessante que o anjo, meu irmão, isso aqui é forte demais. É interessante que o anjo não está vindo por ideia própria. Deus permitiu que acontecesse isso. Deus é, irmão, oh Jesus, irmão Marcos, a ira de Deus é tão forte que ele fala assim: diabo, pega o teu sistema e castiga eles, porque se for eu, não sobra nada, irmão, da gente. Você está imaginando isso? Oh, meu irmão, olha lá, vamos terminar aqui. Presta atenção. Aí no final ele termina dizendo: não danifiques o azeite e o trigo e cevada é normal, mas azeite e vinho não é normal sobrar, porque trigo e cevada é mais difícil, é mais fácil você ter. Só que azeite e vinho é muito mais fácil. Tem 3 interpretações, ó. Poderia ser que os ricos teriam e os pobres não teriam na luta. A fome seria severa, mas sobraria alguma coisa. 3ª, seriam os sacramentos, a proteção para os crentes da fome. 4º, uma visão preterista, dizendo que na destruição do templo foi guardado vinho e azeite. E a última, a escassez de 92, quando Domiciano deixou Roma quase falida, só comendo vinho e azeite. Vamos terminar. Último cavalo, 4º selo. Vocês estão com medo, irmão?
Crente que é salvo não tem medo disso, aquele dá é glória, meu irmão, quando ele escuta isso. Versículo de número 7. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, sempre ele abrindo. Pode chamar aqui, Miguel, querubim, serafim, Satanás, Abaddon, Apolion, os 4 demônios que estão no Eufrates. Pode chamar para abrir o selo. Não abre. Lê de novo e dá glória agora, verso 7. Quando o Cordeiro, essa moral fraca que ele tem, abriu o quarto selo, e ouvi a voz do ser vivente dizendo: vem. Agora esse aqui que é o cavalo, irmão. Olha lá, esse aqui é o cavalo do cão mesmo. Esse aqui é o cavalo do cão. Você gosta desse? Você já ouviu essa expressão, cavalo do cão? Esse aqui é ele, Acho que nasceu desse texto essa expressão aqui. Porque esse cavalo aqui é o cavalo do cão. Vamos lá. Olha o que diz. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo. Na verdade, essa palavra amarelo foi mal traduzida para o português. Olhe para mim. Essa palavra, ela significa uma palavra acinzentado no grego. Você já viu um defunto quando ele está entrando em decomposição? Ele vai ficando amarelado, meio cinzento. É essa palavra que denota. Assim que está no texto original. E vi um quarto cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, olha como era o nome dele: Morte. E o inferno estava o seguindo. Meu irmão, como assim, pastor? Olha, deixa eu te explicar isso. Isso aqui é forte demais. O quarto cavalo é a morte, o único inimigo que o homem nunca conseguiu vencer, e só Cristo vai vencer no arrebatamento da igreja. Olha como é o sistema. Porque João faz uma pergunta: por que o inferno? Essa palavra Hades aí, inferno aí é Hades, é onde estão os mortos. Porque tem 3 conotações. É como se fosse assim, a guerra é a praga gera a morte, e a morte gera o inferno. É como se a praga fosse na frente, a morte viesse atrás abocanhando, e o Hades viesse colado dizendo: é meu, é meu, é meu. Você está entendendo isso? Olhe para mim. A praga da guerra vai na frente. Atrás, a consequência da praga da morte, a consequência da praga da guerra é a morte. E a consequência da morte é o Hades. Ele diz: o quarto cavaleiro, ele é tão terrível que ele faz adoecer, ele mata e leva para o inferno. Como o contexto é contexto pagão, é contexto grego, e quem está ouvindo não tem conhecimento de Sheol, ele vai usar dentro do pensamento helênico o submundo do Hades para tentar explicar, personificando a morte como uma pessoa ou como um demônio, para que se possa entender. E o poder será tão destrutivo, leia para você ficar com medo e voltar para Jesus hoje. O poder é tão destrutivo, que a 4ª parte da terra sofrerá. Das trombetas, a 3ª parte, e quando for a taça, toda a terra. O cavalo, a 4ª parte da terra sofre. Quando for as trombetas, a 3ª parte da terra sofre. E quando chegar na taça, toda a terra sofre. Ou seja, o selo só é o princípio das dores. Se você for continuar lendo o capítulo 7, 8, e entrar na trombeta e na taça, meu irmão, o negócio estreita. Termine comigo de ler o versículo 6, versículo de número 8. E olhei um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte, o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte para matar a espada, pela fome, com a mortandade, por meio das... Olha o sistema trabalhando junto. A guerra está aqui, a guerra contra Deus está aqui, a guerra contra o homem está aqui, o julgamento está bem aqui, e a morte está bem aqui abocanhando, o inferno está bem aqui abocanhando os seus. Irmão, só para terminar, capítulo de número 8, só o versículo de número 1, só para você ver o que é isso aqui, Lá no capítulo de número 8, do verso 1, abre o último selo. Amém ou não amém?
Irmão Marcos, eu não sei o que é isso aqui, mas eu só sei de uma coisa: quando esse selo abre, leia só o versículo 1. O que é que tem aqui que o céu fica meia hora em silêncio? Leia. Olha esse texto. Você já imaginou o céu em silêncio? Se o anjo não para, 24 horas do nosso tempo, santo, 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 coral angelical, 20, tudo. O que é que tem nesse selo aqui, Joel, que o céu fica em silêncio por meia hora? Parece história, né, irmão? Parece ficção, mas é a palavra de Deus. Isso aqui é verdade. Jesus está voltando. A qualquer momento, esse céu vai presenciar um cavaleiro. Na sua coxa está escrito que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. João diz: e ele tem um nome que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Olha que coisa linda. Olhe para mim aqui. Terminei. Olha para mim aqui. Deus poderia deixar isso aqui tudo oculto. Olha para mim aqui. O servo João dele já estava com 98 anos, diz a história. Falta 2 minutos para as 9 horas. Olha para mim aqui. O servo João estava com 98 anos de idade. No final da vida, irmão Marcos, o Senhor Deus falou assim: deixa eu alegrar meu servo. João, tem um negócio para te mostrar. Irmão, estou arrepiado aqui. Ô glória. Tem um negócio para te mostrar. Olha lá, capítulo 1. Volta lá, volta, crente, volta. Capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo que deu para mostrar aos seus servos. João, tem um negócio para te mostrar para os meus servos. Ah, Jesus. Oh, glória. Amém, irmão. Versículo de número 7. Quem encontrou? Eis que vem com as nuvens. Estou esperando. Capítulo de número 19 e a gente termina. Fico imaginar. Te acalma, tecladista. Te acalma que tu vai tocar essa música lá. Perto de Asaf. Olha para cá. Capítulo 19, versículo de número 11. Eu quero que você leia e seja cheio da presença de Deus. Quem encontrou, diga amém. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro agora não é esse branco, nem um vermelho, nem um amarelo e nem um preto. Olha quem é esse cavaleiro. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. E ele não vem só, aleluia. Versículo 12: seus olhos são como chama de... na sua cabeça há muitas coroas, e tem um nome escrito que ninguém conhece senão... está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus, ou Palavra de Deus. E junto com ele vai haver uma multidão de anjos montados em cavalos brancos. Por quê, pastor? Olhe para cá. Porque nesse momento, se for pré, a terra está afundada na mão do anticristo, e o céu vai rasgar, e o Senhor vem buscar a nossa vida para ir morar com ele. E você, olhe para mim,
não vai poder no grande dia dizer: eu não sabia, porque hoje o juízo chegou sobre você. Você está ouvindo essa palavra? Fique de pé em nome de Jesus. Você pode dar um abraço no seu irmão?